A Câmara Municipal do Rio deve votar amanhã um projeto de lei que altera regras de urbanização do centro do Rio. Um dos objetivos é aumentar o número de moradias para atenuar o esvaziamento da região. O centro e a Lapa são testemunhas dos altos e baixos do Rio ao longo de mais de 4 séculos de história. A região já foi o centro financeiro e comercial do país, mas veio perdendo importância ao longo dos anos e recebeu o golpe mais duro agora na pandemia. O mercado imobiliário calcula que quase a metade dos imóveis do centro esteja vazia. Além disso, a insegurança e a ocupação das calçadas por famílias sem teto são problemas cada vez mais graves. O nosso centro da cidade ainda tem uma característica das cidades do passado, onde o centro era basicamente uma área comercial. Hoje, a cidade e a população pede um centro onde você possa ter, além das áreas comerciais, também as residências, para que você possa ter, então, uma vida completa 24 horas por dia, 7 dias da semana, nessa região do centro. Uma área gigantesca onde a cidade nasceu, com saneamento, teatro, museu, biblioteca e grande oferta de transporte público de todo tipo, metrô, ônibus, VLT. O projeto Reviver, que a Prefeitura do Rio entregou à Câmara de Vereadores, propõe a reocupação desse espaço e, com isso, quer reduzir o problema da falta de moradia na cidade. O programa permite que prédios comerciais da Lapa e do centro do Rio sejam transformados em residenciais. Mas, para que isso seja possível, a Prefeitura diz que é preciso modificar pontos importantes da legislação. Hoje, a lei determina que um imóvel residencial tenha, no mínimo, 28 metros quadrados. Na adaptação de um edifício de escritórios, por exemplo, essa exigência de metragem deixaria de existir. Assim como a criação de vagas de garagem para os novos apartamentos. Os prédios também poderão ter ocupação mista. O morador poderá ter como vizinho, por exemplo, um consultório de dentista, modelo que é usado em alguns países da Europa. Pelo projeto, a última laje só para uso coletivo, com a criação de jardins, parques ou a instalação de placas de energia solar. O projeto também cria o aluguel social. Nesse modelo, a Prefeitura vai oferecer incentivos fiscais aos donos de imóveis que quiserem entrar no programa. O município passaria a ter uma carteira de apartamentos para serem alugados a preços acessíveis e seria responsável pela administração dessa carteira, mais ou menos como uma imobiliária, mas, claro, sem cobrar taxas. O aluguel social seria para famílias com renda mensal de até 6 salários mínimos e estudantes de cursos técnicos e universitários, com prioridade para os cotistas. Agora, claro, tudo isso tem um preço. A empresa que adaptar um prédio inteiro fica livre de dívidas de IPTU e de coleta de lixo do imóvel contraídas até dezembro de 2020. Isenção total de IPTU durante a obra de transformação. Redução de 50% do imposto durante 5 anos após a entrega dos apartamentos. E isenção de outros impostos e taxas sobre construções. O promotor imobiliário é dada essa opção para ele, mas ele precisa ofertar 20% das unidades que ele vai produzir para um programa de locação social. Essas unidades, elas são sorteadas no Habite-se. Isso significa que a gente quer evitar que tenha uma unidade de padrão A, unidade de padrão B. É onde a Prefeitura começa a atuar como uma imobiliária de caráter social. Bom, nós ouvimos especialistas que fizeram críticas ao programa Reviver. Eles disseram o seguinte, olha só, que poucos proprietários teriam condições de usufruir das vantagens, que o programa deveria estar inserido nas discussões da cidade como um todo, no plano diretor, que o projeto poderia causar a retirada de pessoas pobres do centro da cidade e que o programa tem que garantir a manutenção do patrimônio histórico e cultural do centro. O Welter Duarte mostra mais uma vez pra gente. Uma mudança tão profunda em um espaço tão grande e tão importante para a cidade do Rio exige muito estudo, muito planejamento e muita transparência, além da participação de toda a sociedade. É o que defende o presidente do Conselho de Arquitetura do Rio.
Pablo Benetti gosta da ideia de reocupar a Lapa e o centro com moradias, mas faz ressalvas. Ele diz que é preciso fazer, por exemplo, um raio-x mais detalhado da situação dos prédios da área, já que muitos deles são imóveis públicos, e ainda um programa de recuperação econômica para a região. Você formula alguma coisa sem saber o que vai dar. Veja como está a área portuária, é um plano formulado dessa maneira totalmente vazia. Então, por que a gente deveria repetir os erros que fez no passado? Acho que não. Pablo Benetti também questiona a forma como tudo seria financiado. Pelo projeto, o dono de um prédio ou terreno no centro poderia participar da chamada Operação Interligada. Ou seja, essa pessoa ou empresa ganharia o direito de construir prédios mais altos nos locais onde hoje existem prédios mais baixos ou casas nas zonas sul e norte do Rio. Pode até gerar uma inconstitucionalidade de toda a proposta, né? O fato de você propor aumento de gabarito em outros lugares também deveria ser precedido de estudos concretos. Se tem esse estudo feito, acho que o melhor é publicitá-lo. Sônia Rabelo é jurista especializada em urbanismo e preservação de patrimônio histórico. Ela defende essa mudança de perfil da região central e também faz um alerta sobre a Operação Interligada. Só esses proprietários que fizerem essas atividades, alguns poucos proprietários, passarão a ter os direitos de comprar esses outros direitos de edificabilidade sobre imóveis de terceiros, aparentemente de terceiros, na Zona Sul e na Zona Norte da cidade. Esse instrumento, da forma que está sendo usado, é uma forma disfuncional do plano diretor da cidade e anômala, porque é um instrumento que só existe no plano diretor do Rio de Janeiro e foi usado em pouquíssimas hipóteses, muito poucas hipóteses de exceção somente, e não regra, como está se querendo fazer. Renato Gama Rosa é integrante de um fórum que defende o patrimônio histórico. Ele concorda que a discussão sobre as mudanças na região central deveriam estar acontecendo dentro do plano diretor da cidade, que vai ser revisto este ano na Câmara de Vereadores, e não separadamente. E que é preciso mais discussão para que as mudanças não provoquem um processo de gentrificação, quando os mais pobres são afastados de uma área da cidade. Tem toda a questão também de se pensar na revitalização do patrimônio cultural. Aliás, essa é a minha principal preocupação, né? Você dá uma cara nova à cidade sem pensar na conservação integrada desse patrimônio, com pessoas morando, valorizar esse centro para as pessoas que já habitam nessa região. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano informou que a Operação Interligada está prevista no plano diretor e não é feita para beneficiar poucos empresários, mas sim para estimular o investimento no centro. Que não se trata de aumento de gabarito, mas de autorização para erguer prédios até o limite permitido em cada bairro. Que não há risco de retirada de pessoas pobres da região, pelo contrário, estão previstos benefícios para aluguel social e que o projeto contempla a preservação do patrimônio no centro.